São 7 horas e 7 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual Wilson Santos. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu. Bom, é evidente que um dos assuntos e o mais comentado na última semana foi a questão de um projeto de lei que proíbe o transporte, armazenamento e comercialização do pescado em Mato Grosso. Estamos falando do estado inteiro. Um projeto que aqui nós falamos que ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, de uma hora para outra entrou na pauta e talvez a estratégia do governo fosse justamente essa, levar no afogadilho para provar, para não levar a discussão adiante, porque realmente isso já se tentou antes, já houve uma tentativa, se falou nesse ponto, começaram as discussões, o projeto empacou, não andou mais, tudo que foi discutido retroagiu. E talvez a estratégia tenha sido essa. Primeiro, como é que o senhor avalia a estratégia do governo nessa tentativa de aprovar esse projeto em regime de urgência? Paulo, eu analiso uma estratégia equivocada, porque é um assunto importante que deveria ser aberto o diálogo com a sociedade. Se há alguma coisa boa, alguma coisa positiva para a sociedade, por que tentar aprovar o projeto de afogadilho? Então fica aí uma série de interrogações. Quando você debruça sobre o projeto, você vê uma série de vícios, de irregularidades. Por exemplo, o projeto não passou pelo CEPESCA, pelo Conselho Estadual da Pesca em Mato Grosso. Existe um conselho que acompanha a política estadual de pesca. Mato Grosso possui uma política estadual de pesca. Mato Grosso possui um código ambiental. E o CEPESCA é o guardião dessa política. O CEPESCA não foi ouvido, o CEPESCA não recebeu o documento para que oferecesse um parecer sobre a matéria. Segundo, há um desrespeito flagrante à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que em 1989 fez uma convenção chamada Convenção 169, e essa convenção estabeleceu quando há uma medida legislativa ou administrativa que impacta uma comunidade, aquela comunidade tem que ser consultada. Então, esse projeto é para todo o estado de Mato Grosso. Mato Grosso possui 3 grandes bacias hidrográficas: Araguaia-Tocantins, Amazônica e a bacia do Alto Paraguai, que é a bacia pantaneira. Terceiro ponto, não há estudo. O projeto chega à Assembleia sem estudo técnico, sem um estudo científico. Então, é um conjunto de vícios, é um conjunto de ilegalidades que, na minha concepção, não deveria ter acontecido. Com relação ao estudo, nós temos Goiás que tem uma proibição lá de transporte. Desde 2016 está sendo levada. Nós temos aqui o Dourado, que foi proibido, em muitos estados foi proibido, e a repovoação é tido como certo. Eu não vejo dificuldade nenhuma em ter qualquer tipo de estudo nesse sentido, até porque é algo já conhecido, não é uma novidade extrema esse tipo de atitude no país. Nós temos outros estados, Mato Grosso do Sul também tem. O governo federal estava numa tentativa de proibir o surubim, a tentativa de proibir o surubim no país, né? Para repovoação. E desde o mico-leão dourado, quando você quer proteger alguma coisa, você proíbe que ele seja abatido. Simples assim. Então, com relação ao estudo, eu não vejo dificuldade, eu acho que não terá nenhuma. Já é corrente que você, se a tentativa é repovoar, né, deixar que o estoque pesqueiro se multiplique, é parar a pesca. Eu acho que qualquer estudo vai chegar nesse ponto, né? Primeiro, tem um deputado colega seu que diz que o senhor está confundindo a população, né? O Diego, por exemplo, diz que o senhor está dizendo que a pesca está proibida, sendo que o objetivo do projeto não é esse. Com o objetivo, claro, de trazer mais pessoas, uma bandeira que o senhor está erguendo. Como é que o senhor vê essas declarações? Bom, primeiro, os goianos pescam em Mato Grosso. Porque aqui pode, lá não pode. Eles não têm estoque pesqueiro.
Goiás não tem. Goiás proibiu isso na década de 1990. A gente não vai chegar no mesmo lugar, Wilson, se acaso não proibir? Não teve resultado nenhum em Goiás. Mato Grosso do Sul não pratica a cota zero. Não, cota zero não. Lá é o Dourado, que está aqui também. E houve uma tentativa há 2 anos de proibir geral. E as pessoas dão como certo isso lá também. Paulo, o dourado aqui precisa ser liberado a pesca. O dourado é um peixe predador. Ele está destruindo espécies menores. Tem estudo disso, Wilson, dessa afirmação sua? Sim, tem. Não, eu só falo em cima de estudos. Quem fez esse estudo? Por quê? A Embrapa Pantanal. Por que, Paulo, que eu falo em cima de estudos? Porque eu sou leigo na matéria. Sim, e nós aqui também estamos debatendo um assunto. Então eu cito quem? Eu cito os grandes doutores, pós-doutores, cientistas e pesquisadores que estão aí pelo menos há 30 anos estudando peixe. Eu cito o doutor Agostinho Catella, eu cito o professor Francisco de Arruda Machado, eu cito a doutora Luciana Ferraz. Há um consenso nisso? Ou são posicionamentos isolados? Há um consenso. Neste fim de semana eu recebi um documento assinado por 12 cientistas. Ninguém tem menos do que doutorado em peixe. Todos têm doutorado. Onde eles condenam veementemente o projeto. E o que é que eles dizem? Para que você aumente, primeiro, a Embrapa Pantanal, a Agência Nacional de Águas, a ANA, a Fundação Eliseu Alves, instituições respeitadíssimas, afirmam: não há redução no estoque pesqueiro na bacia do Alto Paraguai. Por que eles não citam a bacia do Araguaia-Tocantins e a bacia amazônica? Porque ninguém estudou ainda. O governo do estado manda um projeto para a Assembleia, para que esse projeto seja uma legislação sobre as 3 bacias. E o governo não estudou nada na bacia Araguaia-Tocantins, nada na bacia amazônica. E aí, eu não vou nem dizer o governo, mas os deputados pegam um relatório da Assembleia, que é um relatório profundamente equivocado, um absurdo sob o ponto de vista científico, para que esse relatório seja a garupa para justificar o projeto. O relatório foi feito por um zootecnista, que não tem um artigo científico publicado em nenhuma revista de respeito nacional nem internacional, 3 biólogos, nenhum dos 4 tem ART. Então, Wilson, mas aí você não é a favor de aumentar o estoque pesqueiro? Claro que sou. Você não é a favor da conservação do estoque pesqueiro? Sou. Mas então qual a sua solução? Combater os verdadeiros vilões do estoque pesqueiro, que não são os pescadores profissionais, que não são os pescadores amadores. Quem são os verdadeiros vilões que o governo deveria ter coragem de enfrentá-los e não enfrenta? Barragens, hidrelétricas, agrotóxico, assoreamento, desmatamento, funcionamento de dragas no período da Piracema e outros. Esses são os verdadeiros vilões dos rios e do estoque pesqueiro. E ele vem colocar a culpa em cima do pescador profissional, do amador que vai lá, o vovô com o neto, o marido com a esposa, passa um dia ali, volta para casa, respeita a lei ambiental dos 5 quilos mais um exemplar. Não são esses, Paulo. Não são os pescadores que destroem. Tem um ou outro. Esse que faz essas loucuras, a chamada pesca depredatória, esses não são pescadores, são marginais, são bandidos. O pescador que respeita a legislação, ele não é responsável pela redução do estoque pesqueiro. No sul, no Rio Grande do Sul, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os rios de lá, teve um projeto como esse, mas incluía inclusive a repovoação, né? De você jogar alevinos, etc, etc. Aqui você não tem isso e tem... Esse projeto, inclusive, não prevê isso. Aqui não tem. Só Murilo Domingos, né? Agora nós conseguimos sensibilizar e o irmão do Murilo Domingos, o Toninho Domingos, vai voltar com o programa Salve o Peixe, Salve o Rio. Então, nos próximos 60, 90 dias haverá a volta do repovoamento do rio. Ele fez isso em boa parte do estado. Fez isso em boa parte do estado. O que salva desse projeto na sua visão? E lembrar que ele já foi aprovado em primeira votação. Não, primeiro, um outro vício do projeto. O governo pede a tramitação em rito urgente e urgentíssimo para um projeto que ele propõe que os seus efeitos passem a acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Quer dizer, tem 7 meses. Não justifica a urgência urgentíssima. Não justifica.
Bom, esse projeto, na verdade, na minha concepção, ele está longe de ser bom. O governo disse que o segundo mandato seria marcado pela eficiência. A eficiência não foi notada na elaboração do projeto. É um projeto inoportuno, que não ataca os verdadeiros problemas, as verdadeiras agressões aos rios, ao Pantanal e ao estoque pesqueiro. E o governo não pode fazer um projeto sem estudo. Eu desafio aqui que o governo apresente qual a instituição, se é o FMT, a Unemate, a Fundação Eliseu Alves, a Embrapa Pantanal, qual foi a instituição que elaborou o estudo. O projeto chega sem estudo. Ele não se faz acompanhar de um estudo técnico, científico. Nenhum cientista sério assina o projeto, nenhuma instituição respeitável assina o projeto. Mas, voltando à questão do dourado, o senhor concorda que proibir a pesca repovoa os rios? Paulo, essa é uma visão simplória, sua, minha, nós somos leigos na matéria. Mas o senhor está dizendo que tem que voltar à pesca porque tem bastante. Não tinha. Não. Eu sou pescador amador. Eu defendo a liberação do dourado, eu defendo. Sabe como começou isso? Essa história começou em Cáceres, a prefeitura elaborou uma lei municipal e proibiu por 5 anos. Nunca mais liberou. Se passar esse projeto aqui na Assembleia, por 5 anos, é um ledo engano. Nunca mais libera a pesca em Mato Grosso. Eu recebi, por exemplo, conversei com o Leles da Peixaria Leles, com o Valdir da Peixaria Okada. Tivemos informações do pessoal da Águas do Mirante, das peixarias aqui no São Gonçalo Beira Rio, lá do Bom Sucesso, todo mundo desesperado. Por quê? São milhares de pessoas que serão demitidas. Mas essas peixarias hoje, na sua grande maioria, não servem peixe do rio. Não serve sei. Peixe? Não. Eu não sei disso. Não, pode perguntar. Pergunte ao Lélis onde é que ele compra o pintado Mas eu não dele. posso ter o direito de comer o peixe do rio? Não, Quem não. pode tirar direito meu? Eu estou falando que não tem para todo mundo mesmo há muitos anos. Não, mas há muitos anos não serve a população. Você não gosta, mas eu gosto eu sou pescador. É um direito meu. Eu sou pescador amador. Tenho carteira e tudo. É Constituição, eu tenho um direito. O rio não pertence ao governo, é um bem da sociedade. O peixe, Paulo, inclusive, Paulo, o peixe não é nem visto como animal. O peixe é recurso alimentar. Não estou indo nesse sentido. Eu estou falando que o ponto que eu estou colocando aqui é que as peixarias, na sua 99% do peixe servido, é de tanque. Não é verdade, Paulo. Não diga isso. Há uma diferença grande. Para você achar um pacu de rio, me diga onde tem, eu vou comprar. E é caríssimo quando acha. Tá vendo? Você quer comprar, né? Eu também quero. Legalmente. Então é um direito. Não tem. É um direito. O rio é um bem de uso múltiplo. Você não pode eliminar todas as modalidades de pesca e deixar só a esportiva. Você está privilegiando uma modalidade em detrimento das outras. Inclusive uma das outras foi constituída por ancestrais, índios guatós, paiaguá, bororos, que expandiram essa fronteira para Portugal, para o Brasil. Os ancestrais desses pescadores profissionais é que consolidaram a cultura ribeirinha, a cultura cuiabana, pantaneira. O senhor concorda um dia para dois você chegar e dizer assim, vou exterminar uma profissão. Não, agora o senhor concorda que pescador, fora tirando do mar, é uma profissão em extinção? Nunca ela progrediu. Em qualquer lugar que foi habitado, ela diminuiu. Por quê? Porque diminuiu os peixes. Sempre. Não, peraí. Mas você fala diminuir os peixes baseado em quê? Em consumo. Eu tenho estudos aqui, estudos da Embrapa Pantanal, recentes, 2018, 2020, que o estoque pesqueiro na bacia do Alto Paraguai está estável. Eu confesso que pesco bastante no Pantanal. A mudança, para quem conhece aqui para baixo, sabe por quê, Paulo? Sabe por quê que aparentemente diminuiu? Só de Santo Antônio até Barão de Melgar são 48 quilômetros rio dentro. 900 tablados. Vai em Santo Antônio e pesca de barranco. Você não pega nada, Vinícius. mas não pega mesmo. Se pegar é milagre. Bom dia, deputado Wilson. Bom dia, Vinícius. É um prazer muito grande conversar contigo em qualquer espaço, qualquer ocasião, né? Obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Vinícius. E pelo papel que você tem cumprido aqui. Eu costumo dizer que você está equilibrando o debate pelo centro, né? Mas como a Assembleia está muito endireitada, né? Teu povo lá... Está muito endireitada. Está escrevendo só digitando com a mão direita, né? Então alguém tem que equilibrar pelo centro. Um viés mais pró-trabalhador, né? Tem que olhar os pescadores, né?
Então, o que eu quero te perguntar, deputado? Então, assim, a gente vem tendo esse debate aqui, eu venho me posicionando, né? Em relação ao rito, correto? Mas, assim, como aumentar o estoque pesqueiro, né? Essa prática de repovoamento por alevinos, eu até levantei isso aqui, eu acho que é uma alternativa. E qual é o impacto que o saneamento básico também, né? A falta de saneamento básico também mata os peixes, né? Principalmente. Como é que os estudos apontam isso? A questão do repovoamento, né, por alevinos e do saneamento básico, deputado? Bom, sobre o saneamento básico, nós estamos aí com o ministro Fávaro trazendo uma grande notícia. Levei ao ministro Fávaro, desde o ano passado, assim que ele foi cogitado para ser ministro, eu apresentei a ele o programa BID Pantanal. Como apresentei a diversas autoridades de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ninguém, absolutamente ninguém fez nada. Mas o ministro estudou a matéria, localizou recursos financeiros, trouxe a ministra Marina Silva para o projeto e conseguiu a autorização do presidente da República. Então, em relação a saneamento básico, essa grande notícia para Cáceres, Várzea Grande, Poconé, Livramento, Santo Antônio, Chapada, Corizal, o ministro Carlos Fávaro conseguiu R$1 bilhão aproximadamente para reativar o programa BID Pantanal, que foi um dos Será grandes... suficiente isso? Será suficiente? Paulo, eu acho que é suficiente, porque Cuiabá já não vai receber esses recursos, tendo em vista a terceirização dos serviços de água e esgoto, que está indo muito bem pela companhia Águas Cuiabá. Quando o Dan de Oliveira elaborou esse programa na década de 1990, o maior gasto seria o saneamento com Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá saiu, não vai mais precisar dos recursos, e Várzea Grande já avançou um pouco em água e avançou também um pouquinho em esgoto. Então, essa é a boa notícia. O presidente da República deve vir ainda este ano lançar o programa está sendo totalmente atualizado. Já tivemos uma grande reunião aqui na semana passada, ali no MAPA, em Várzea Grande, com o reitor da UFMT, com a reitora da Unemate, com o presidente do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Prefeitos compareceram, vereadores, representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá. Enfim, foi uma primeira reunião onde o ministro Carlos Fávaro anunciou a retomada do BID Pantanal. Olha, uma notícia maravilhosa, porque Várzea Grande realmente não tem a menor condição. Eu moro lá, eu sei como isso funciona. Você falou que Várzea Grande avançou um pouquinho em esgoto, são residenciais que foram feitos lá e a lei obriga a colocar uma tratação de esgoto. Da prefeitura não tem nada, tem asfalto novo estão fazendo lá, não tem rede de esgoto, mas não tem mesmo, nem galeria de águas pluviais. Isso é o modo varzeagrandense de fazer, né? Do lado da prefeitura não tem, mostra para mim onde tem, que a prefeitura construiu. Então realmente uma notícia fabulosa e a esperança, porque do lado de cá da margem do rio, a Águas Cuiabá que conseguiu minimizar o problema e está caminhando para uma solução de esgoto tratado. Agora não adianta tratar uma margem do rio, né? Para o rio tanto faz, ele não tem direita e esquerda, né? Não tem guarda de trânsito ali para os peixes, só vem para o lado de cá, não dá. Agora, vamos voltar aqui ao projeto, deputado. Por ter passado em primeira votação, Botelho falou que estava votando hoje, já disse que vai discutir, etc, etc. Vou fazer aqui hipoteticamente, que esse projeto seja aprovado. O senhor mudaria o que nele ou o senhor vai bater o pé sendo só contrário, total, sem... Se vai passar, acho que se conseguir colocar alguma melhoria, principalmente no caso dos pescadores, que são os mais atingidos, que vão ter sua profissão extinta por lei, né? Você não pode mais pescar, acabou sua profissão. Você vai ter que fazer outra coisa, vai ser guia. Aqui pode-se colocar novamente aqueles criadores de rede nos rios novamente, uma tentativa que não deu certo, mas não tinha necessidade dos pescadores mudarem de profissão, e agora nesse projeto vai ter. Tem também a questão de quanto tempo eles vão ganhar alguma coisa. Não havendo possibilidade de lutar contra a não aprovação, que detalhes o senhor vai tentar mudar no projeto e convencer seus pares de que
se pelo menos isso não pode passar do jeito que está. Quais pontos? Paulo, eu acho que tem que ser na coluna vertebral do programa, do projeto de lei, que é, ao invés da perseguição aos pescadores, especialmente aos pescadores profissionais, o projeto tem clara determinação em exterminar com a profissão do pescador profissional, e aí ele afronta a Constituição da República, que garante a qualquer profissional o direito de exercer livremente a sua profissão. Nós vamos ter que substituir esse ataque e incluir ali a obrigatoriedade do Estado de auxiliar os municípios no saneamento básico, coisa que não vem acontecendo em relação ao esgoto. O governo tem que colocar dinheiro para fazer esgoto. O governo tem que fazer o combate ao desmatamento, especialmente próximo às margens dos rios, fazendo uma fiscalização rigorosa. O governo tem que ajudar no combate ao assoreamento, para que não aconteça o que ocorreu com o rio Taquari, no Mato Grosso do Sul, que está agora prevendo mudar de leito o rio Taquari. Parte dos recursos do BID Pantanal que irá para Mato Grosso do Sul, a previsão é mudança de leito do rio Taquari. Eu nunca ouvi falar isso. Veja a que ponto chegou o assoreamento, a que ponto chegou o agrotóxico na região. Então, é substituir essa perseguição aos pescadores, especialmente aos pescadores profissionais, que, segundo os estudos da Embrapa Pantanal, só aqui na Bacia do Alto Paraguai atuam 7.600 pescadores aproximadamente. Envolve diretamente 40 mil pessoas. Só aqui na Bacia do Alto Paraguai, que é a Bacia do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segundo a Embrapa, atuam como pescadores profissionais 7.600 pessoas. Dá mais ou menos 40 mil famílias. Então, ao invés de focar na exterminação do pescador profissional, foca na melhoria do saneamento básico, no combate à erosão, no combate ao assoreamento, no combate ao agrotóxico, proíbe as dragas de funcionário no período da Piracema. Esses são os verdadeiros, não permite a construção de barragens, nem de nenhuma hidrelétrica mais na Bacia do Alto Pantanal. Essas são as verdadeiras agressões ao Pantanal. Estou dizendo só Pantanal, não falei Bacia Amazônica, nem Araguaia, Tocantins. Não, para ser prático, deputado, o que o senhor acha que passa? Porque assim, tem um projeto lá, o senhor tem, acho que 2 ou 3, 4 pessoas, 5, né, que votaram contra. Foram 5 que votaram contra. 5 que votamos contra. 5. No momento, até agora, são 5 vozes. É evidente que o senhor tem que convencer mais pessoas. Sim. De que isso não pode passar da maneira como está. Não conseguindo isso, que pelo que o senhor falou aí, vai ficar difícil. Não, porque desmatamento zero, nós estamos avançando, isso é patente, porque não permitimos, etc. e tal. Discurso, né? Não, tem, né? Está pronto aí. O senhor me falou no BID Pantanal, pois não precisa investir porque já tem, o dinheiro está vindo aí, isso vai acontecer daqui uns dias, né? Para ser prático, olha, alguma coisa vai a mão com os anéis, o que vamos salvar aqui? O que o senhor brigaria para que não ficasse nesse projeto? 2 ou 3 pontos. Não pode proibir o pescador profissional de atuar. Não pode proibir. Esse é o ponto principal. Não pode proibir o pescador de tirar o peixe, fazer o transporte do peixe, armazenar o peixe e comercializar dentro dos limites que a lei estabelece. Por quê? Porque os cientistas e pesquisadores dizem que é possível. Você mesmo citou aqui. O Ministério do Meio Ambiente tentou proibir a pesca do pintado. Nós fomos a Brasília constituiu uma equipe de estudiosos e chegou à conclusão que na Bacia do Alto Paraguai o estoque de pintado é suficiente. E quem está pescando por esses dias sabe que tem muito pintado aqui. O que tem de pintado no Pantanal é uma coisa impressionante. Por quê? Choveu muito. Esse ano tivemos uma densidade pluviométrica fantástica. Aumentou a água, aumentou o peixe. Aumentou a água, aumentou o peixe. Diminuiu a água, diminuiu o peixe. Então são fatores, são outras variáveis
muito mais graves que influenciam na redução do estoque pesqueiro. Mas o ciclo não é o pescador. O ciclo de vida, por exemplo, o ciclo de vida não. O ciclo de melhor reprodução de um dourado, por exemplo, são 4 anos. E se precisa de 2 ciclos, 8 anos, para se preservar, segundo estudos das pessoas que fazem esse tipo de trabalho. São necessários 2 ciclos. Não se conseguiu aprovar isso. Se aprovou, e na maioria dos estados, 5 anos. E como, às vezes, em Cáceres, por exemplo, vai prorrogando... Não, nem Cáceres. Começou em Cáceres, está em Mato Grosso. Em Mato Grosso, Dourado e a Piraíba... Começou por aqui, mas no país já tem outros estados que proibiram o dourado antes, inclusive. Né? Bacias como o Paraná, etc. e tal. A exemplo do Rio Uruguai, que do lado argentino se faz muito esse tipo de pesca, né? Então se proibiu para o lado de cá a pesca do dourado, antes de chegar aqui. Não é exatamente uma coisa nova. O do surubim, eu nem sei realmente o ciclo maior, quantos anos leva, mas também vem na mesma balada, que são 2 ciclos, pelo menos, para você manter. Subiu água, baixou água, quem vai pescar no Pantanal sabe que, de medida... Você, se conseguir pegar 10, você não pega, você pega meio, que tenha medida. 10 pintados? Não pega. Você quer pegar 10 pintados num dia para você? Não. Pegar e soltar, você pode soltar, não trazer para casa, não. Estou falando que você não pega peixe de medida. No Pantanal mesmo, você está com problema de peixe, tem bastante peixe até, em alguns pontos. Você pega o Rio Piraí, por exemplo, que é um criadouro, você vai encontrar ali, que é um braço do Cuiabá, né? Você vai encontrar. É uma viscosidade até boa, mas peixe tudo fora de medida. Você não acha nada que tenha medida. Ou seja, vai fazer o que está fazendo agora, que é comer na beira do barranco, para se alimentar e voltar para casa. Paulo, se uma cadeia produtiva importante envolve muita gente, esse assunto não pode ser tratado com... Não, concordo. Não, eu concordo. Eu concordo com o senhor que essa questão da urgência urgentíssima, de hoje para amanhã, isso não pode ser feito. Esse é um assunto, por exemplo, a chamada pesca difusa é a pesca que você pratica. Você não é profissional. Você vai com seu filho, com a sua esposa, com o seu sogro, passa um dia ali agradável e a lei te autoriza a levar para casa 5 quilos no máximo e mais um exemplar. Esta pesca difusa, ela movimenta mais de 1 bilhão e 500 milhões por ano, segundo dados da Agência Nacional de Águas. 1 bilhão e 500 milhões. A pesca esportiva movimenta 130 milhões ano. E a pesca profissional é a que menos movimenta, 70 milhões ano. São dados, são pesquisas, baseadas em variáveis que foram acompanhadas durante anos, durante décadas. Então nós estamos entre ouvir os cientistas e pesquisadores e ouvir o achismo. Eu acho. Não pode ser assim. Então esse projeto não poderia ter chegado a casa como chegou. Esse projeto não tem respaldos técnico científico nenhum, e esse projeto propõe a exterminação de uma categoria de profissionais. E o que eu defendo? Como o Mato Grosso tem tantos rios, é possível manter aqui todas as modalidades de pesca e que o governo contrate uma instituição ou várias instituições sérias, especializadas no tema, para propor medidas corretas. O governo abre mão de fazer o monitoramento da gestão da pesca. O governo poderia ter uma iniciativa de repovoar os rios. Essa iniciativa começou com uma pessoa... Eu acho perfeito isso, acho que deveria mesmo. Pública, chamada Murilo Domingos. E agora o seu irmão vai retomar. Nunca o governo fez, sob nenhum governador, uma política de repovoamento dos rios. Nunca houve essa preocupação. O governo deixa de fazer o monitoramento da gestão, da política da pesca e, de repente, aterriza abruptamente um projeto na Assembleia, proibindo que o pescador profissional continue exercendo a sua profissão, proibindo o amador que não depreda, que não destrói os rios. Ele vai lá, ele é o que mais tem amor pelo rio, que ele pratique a pesca e leve para casa um mínimo. É possível manter isso? É possível. Agora, na minha concepção, não é proibindo esta ou aquela categoria profissional de exercer a sua profissão que nós vamos fazer essa correção. Longe disso. Ou então, esse projeto dessa maneira
se não, simplesmente não, o senhor não apoiará? Não, claro que não. Não só voto contra, como nem a contra. mudança, por exemplo. Não, vamos mudar aqui, vamos mudar a questão do pescador profissional no que ele vai receber, na questão da repovoação, na questão porque vai se investir. Para mim está muito vago ali, né? Essa questão, não vamos profissionalizar, transformar em pirangueiro, etc. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que tem essa inclinação. Não tem outras opções. Tem 10 mil pescadores profissionais no estado. Aproximadamente 10 mil. Vai transformar os 10. Tem emprego para os 10 mil? 10 mil pirangueiros? Tem emprego? Não, mesmo claro 7 mil que o senhor citou antes, não vai ter de uma hora para outra. Isso é evidente. Não vai ter, claro que não vai ter. Eu citei aqui a questão do tanque-rede, né, que é para você colocar no rio mesmo, né, fazer o seu criatório ali, né, que poderia, não teve adesão quando lançado. É uma ideia que pode ser reposta. E, é claro, o repovoamento dos rios, que eu acho que passa por aí também. Mesmo que tenha mudanças nesse sentido, o senhor ainda é contra? Paulo, eu andei o Rio Cuiabá de ponta a ponta. O senhor fez aí uma tem 9 expedição. Exatamente. E vamos repeti-la agora na seca. Nós vamos repetir agora na seca. O Rio Cuiabá tem 980 quilômetros. Eu posso falar um pouquinho sobre o Rio Cuiabá. Andei de ponta a ponta. Desde a primeira gota a 734 metros de altitude na Serra Azul, que é um divisor de águas entre a Bacia Platina e a Bacia Amazônica. Desde ali até o encontro das águas com o Rio São Lourenço, lá próximo ao posto Jofre. Fizemos 10 reuniões com as comunidades. Ouvimos prefeitos, vereadores, pescadores, padre, senhoras, agricultor familiar, ouvimos tudo. Ouvimos de ponta a ponta. O Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá tem 3 perfis, né? Já disse, um rio de montanha, um rio que desce com alta velocidade, um rio de planície, e depois de Barão de Melgaço, um rio pantaneiro, né, que sobe, atravessa seu leito e se espalha pela planície. Então, Paulo, essa questão da pesca para a bacia do Rio Cuiabá, ela é muito mais importante do que se imagina. É mais do que exterminar uma produção, é uma questão cultural, uma questão de costume, de tradições. Famílias e famílias vivem desse rio, vivem desse pescado. E eles não têm como sobreviver depois disso. O senhor defende uma auditoria nas carteiras de pescadores profissionais? Defendo. Por exemplo, a Janaína fala o seguinte: uma coisa que está errada aí é dele não poder ter outro emprego. Eu acho que ele pode ter outro emprego e receber o seguro-defesa, né? Que é um dinheiro federal, inclusive. O pescador não está atrás de esmola, Paulo. Né? Ele quer exercer a profissão dele, como você. Vamos parar, não vai ter mais radialista. Nós vamos pagar um salário mínimo para você por mês, você ficar em casa. Ele não quer isso. Não, mas está ficando complicado. Tem deputado agora que está sendo apresentador também, está diminuindo o mercado. Deputado. Inclusive com a carteirinha da FENAGE, sabia? Tá vendo? Como que é o nome da lei? A lei lá do Capixaba, a lei que permitiu a profissionalização de jornalista, Camata. A lei Camata permite o exercício do jornalismo mesmo. De qualquer mesmo sem informação. Então você gostaria que chegasse um governo aqui e falasse: a partir de janeiro do ano que vem, todos os radialistas permaneçam em casa, vamos pagar um salário mínimo para vocês no primeiro ano. Aí no segundo ano vamos baixar para meio salário mínimo. E no terceiro ano, um quarto de salário mínimo. Tá bom para você? E depois vocês se virem. Não, dá para fazer isso com madeireiro também. O deputado não tinha pensado. Fazer para os deputados. Opinião sua. Vamos pagar para metade, um quarto. Vinícius. Não dá ideia. Aquela veia está alta. Não dá que ela pega. Vinícius. Então, é só nessa questão científica, né, deputado? Porque equivale ao negacionismo que foi feito na época do Covid, né? Equivale, como é que é chá, resolve, né? Melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Negar os estudos científicos equivale a isso. E assim, essa visão empírica, às vezes o pensamento científico é contra-intuitivo mesmo. O empírico sugere uma coisa,
mas a ciência ensina outra, né? Um exemplo, por exemplo, muito claro durante milênios a humanidade achou que a Terra era o centro, né? Porque a teoria geocêntrica. Geocêntrica, né? Depois que o Copérnico veio com a heliocêntrica, né? Porque todo dia nós vemos o Sol se movendo, né? Todo dia o Sol nasce no leste e se põe no oeste, no nascente e poente. Então a impressão que as pessoas tinham era que a Terra estava parada e o Sol girando em torno da Terra. Sim. O empírico sugeria isso. Aí depois, né, que o Copérnico, o Galileu, né, viram, não, a Terra está girando em torno do Sol, porque o Sol é maior, né? Então, e só a ciência que mostrou isso, né? Precisa ter um aprofundamento científico, né? O empírico, não estou vendo peixe aqui, não é porque não tenha peixe, entendeu? Às vezes ele não está aflorando, então só a ciência, né, para desmistificar isso, né? Mas o que eu quero te perguntar, deputado, por exemplo, a pequena piscicultura, né? Algo que é uma fala do governador, não vou sustentar esse pessoal, né? Mas assim, um caminho para dar dignidade para eles talvez fosse um programa de assentamentos ali próximo dos rios mesmo, transformá-los em pequenos proprietários, né? Porque vigora aquela mesma mentalidade escravocrata, né? De emancipa os escravos e não dá terra para eles depois, né? Como foi feito com os negros naquela época, né? Então, sobre essa possibilidade de um programa de fomento, uma linha de crédito pela Desenvolve MT, por exemplo, né? E um assentamento via Intermate, né? Para pequena piscicultura. Ela não vai conseguir concorrer com a grande, o preço vai ficar mais caro? Ok, mas às vezes é um nicho de mercado que tem quem queira comprar, né? Então, sobre essa possibilidade, essa alternativa, para ir ao longo do tempo tirando esse pessoal da pesca artesanal e transformando-os em pequenos empreendedores, né? Em pequenos proprietários mesmo. Vinícius, em relação à questão científica, eu estou com você. Assina embaixo, eu me movo por pareceres técnicos. Tudo que eu digo aqui é técnico. E eu cito os grandes autores dessas teses. Dr. Agostinho Catella, é doutor em peixe. Ele está na Embrapa Pantanal desde 1987, ele trabalha com isso há 34 anos. Faz estudos décadas por décadas. Foi membro do Conselho da Pesca de Mato Grosso do Sul por muitos anos. Inclusive esse relatório que o governo baseia-se nele, os 4 técnicos que o fizeram citam o doutor Agostinho Catella de forma distorcida. Ele estará conosco aqui amanhã, trazendo a verdade dos fatos. Foi criminoso a elaboração desse relatório. Foi um absurdo o que foi feito. Então a ciência tem que ser respeitada. Quando os cientistas dizem o estoque pesqueiro, eles não dizem todo o Mato Grosso. Na bacia do Alto Paraguai está estável. Quando o Ministério do Meio Ambiente autoriza a continuação da pesca do pintado, quando os estudos dizem que está na hora de voltar a liberar a pesca do dourado, tudo isso não é feito no achismo. Tudo isso é estudado, e não é um ano, são anos e anos e anos. Por exemplo, o deputado Avalone fez uma emenda para a Unemate fazer um estudo sobre a liberação ou não da pesca do dourado. A Unemate pediu 1 ano e meio para entregar o estudo. E como é que você vai aprovar agora o fim da pesca em Mato Grosso só prestigiando a pesca esportiva, só permitindo pesca e pague, em detrimento de todas as outras modalidades de pesca? Não pode transportar, não pode armazenar, não pode comercializar. Se você quiser comer um peixe de rio, você tem que comer no barranco. Aí você tem que levar o fogão, levar seu freezer, levar geladeira, levar frigideira, levar óleo. Isso não é a tradição. A tradição nossa é ir ao rio, trazer o peixe para casa, fazer um peixinho, chamar a família, chamar os amigos, tomar uma cervejinha. Essa é a nossa tradição. É o nosso passar um limãozinho Tahiti, né? Um Tahiti, um limão galego, chinês, não tem problema, né, Paulo? Essa é a nossa tradição, daquele convívio familiar gostoso. Aí você conta as piadas, aumenta daqui e dali. Essa é a tradição nossa ribeirinha. De repente você vem abruptamente, manda um projeto. Às 9h30 da manhã ele entrou na Assembleia, quer que aprove o projeto no mesmo dia, na mesma semana, sem ouvir os cientistas. Eu estou pedindo hoje, eu vou pedir oficialmente hoje, que o governador Mauro Mendes Ferreira, que ele possa receber uma equipe de cientistas, nesta terça-feira ou quarta-feira. Eu vou pedir. Será que ele aceita receber os cientistas? Ele consegue dialogar com os cientistas? Ele aceita os argumentos, os artigos científicos, os livros, os estudos de décadas? Ou vai impor uma modalidade afrontando o que a ciência estabelece? O problema do estoque pesqueiro, se há o estoque pesqueiro, se o problema é de redução, não é do pescador. Eu acabei de dizer aqui, toda a pesca profissional na bacia do Alto Paraguai movimenta 70 milhões ano. A pesca esportiva, 130 milhões. E a pesca difusa, que
que o Paulo faz, que outros fazem, 1,5 bilhão. Quer dizer, sequer eles conseguem localizar, sequer eles conseguem identificar essas variáveis. Então, eu sou contra o projeto. Agora, se o governo quiser atacar os verdadeiros vilões, os verdadeiros agressores dos nossos rios, eu estou pronto para ajudar. Muito bem, 7h46, final do programa aqui. Rapidamente, mudar de animal aqui, vamos falar de vaca agora. Como é que... Primeiro o senhor vê não ter sequer uma comissão de ética ainda na Assembleia? Não ter 6 meses aí, não se montou. Vai se montar agora, né? Não tem nem nome escolhido, tem indicados ainda, mas... Esta semana vai montar. Para julgar aquele caso para receber aquele caso do Catani, né? Que fez aí vídeos aí que colocou a mulher numa situação complicada, dele, né? A esposa dele. Depois andou conversando com animais, né? com as próprias. Como é que o senhor vê o desenrolar desse processo e o que o senhor acredita em que final teremos na sua avaliação? Paulo, como eu já fui indicado pelo deputado Lúdio como representante do bloco, eu estarei na comissão de ética, eu tenho evitado fazer comentários, até para que não venha depois alegar que nós chegamos lá já de posição pronta. O senhor teve um embate com ele que haja suspeição. Lá na própria Assembleia mesmo. Então eu tenho evitado, né? Mas quero te dizer isso, que provavelmente esta semana até sexta-feira a comissão estará montada, já está indicada a deputada Janaína, ela já comunicou que ela se auto-indicou, né? Porque ela é líder do bloco, o deputado Lúdio indicou meu nome, já são 2, provavelmente o deputado Eliseu vai fazer parte também da comissão. Parece-me que o deputado Max também vai fazer parte. Fica faltando um 5º nome que até sexta-feira sai. Então a comissão deve esta semana ser instalada. O presidente Botelho vai estabelecer um prazo que eu acho que não vai ser muito longo nem muito curto, tem uns 30, 40 dias, até porque vai tratar-se de um vídeo, né, sobre o qual não há dúvida. O vídeo é claro, o vídeo é fidedigno, né? O autor dos vídeos, ele em momento nenhum colocou em xeque a fidelidade, né? São vídeos fidedignos, o autor assume os vídeos, então não há muito o que acrescentar, vai ser dado a ele amplo e restrito direito de defesa, ele próprio se defender, apresentar advogados, testemunhas, e eu creio que vai ser um julgamento rápido, entre 30 e 40 dias, mas a semana com certeza a Assembleia instala essa comissão. E com relação à intervenção que foi aceita, né, a prorrogação? Concordo plenamente, uma intervenção de 90 dias não é intervenção, né? Eu agora sim, agora até o dia 31 de dezembro, eu acredito que a interventora Daniela Carmona e sua equipe estão indo muito bem. É provável que até o final do ano a UPA Jardim Leblon seja entregue. As cirurgias eletivas retornaram, estão sendo feitas mais de 100 cirurgias eletivas por semana. Agora o desembargador Orlando Perri determinou que sejam feitas também à noite, nos finais de semana. Quer dizer, então, muita coisa que estava represada com a intervenção começa a sair do papel. Então eu votei favorável ao nome da enfermeira de carreira, né, do município, Daniela Carmona, para dirigir a intervenção, votei favorável e tenho visto sim resultados positivos. Então eu sou da base do governo Mauro Mendes Ferreira, eu sou da base. Na maioria das suas ações tem meu aval, tem meu beneplácito. Só não me convida para pescar. Na questão da pesca em um ou outro, mais na área social, eu tenho divergências com o governo. Na área da segurança também eu tenho algumas divergências. O conceito de segurança para mim é mais amplo do que armamento, munição. O conceito para mim é mais amplo. Não dá para fazer segurança sem ação social. Há hoje a formação de um Estado paralelo que está ocupando esse vazio que o Estado deixou. Como o Estado não faz esporte nas periferias, não leva cultura, não tem ação social, ocupou-se esse espaço através de um Estado paralelo. Esse Estado só vem crescendo. Todo dia eu recebo o comerciante pedir, pelo amor de Deus, deputado, eu não aguento mais pagar taxa de zelo, taxa de segurança. Todo mundo sabe, qualquer criança nesse Estado sabe disso. E como é que você combate isso? Eu não vejo por parte do Estado uma política inteligente de fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento se faz com ação social, não com assistencialismo. O que acontece hoje na periferia da cidade? O número de registro de BOs
na delegacia reduziu drasticamente. O senhor tem duas declarações com relação preferem fazer essa denúncia num outro estado que vai lá e resolve. O senhor tem duas falas com relação ao crime organizado aqui. Uma que o senhor foi ameaçado, né? E que o Alexandre Bustamante teria lhe dito que tem deputado que foi lá pedir para aliviar a barra da bandidagem. Primeiro, o Alexandre Bustamante ainda conversa com o senhor. Está falando com o senhor aí? Eu sou um homem do bem, cara. Não, mas o Alexandre também. Eu sou um homem do bem. Acredito eu. Encontrado, eu vou cumprimentá-lo, vou dar um abraço. Eu não tenho nada contra ninguém. Mas está aceitando seu abraço ainda? Não, nunca. Porque o senhor colocou ele numa situação que ele teria lhe dito. Ele é torcedor do Atlético. Eu liguei para ele, nem ele me atendeu, mas não... Quem sabe no jogo do Atlético contra o Cuiabá, já pôs 4-0 aqui, né? Tá bom. Eu não estava lá. Mas eu sou um cara do bem, eu estou aí a fim de ajudar o Estado, a fim de melhorar as políticas públicas. Não vou falar pelo Alexandre, não tem problema se eu ser assim, deputado, mas não me coloca em fria, né? Não me cita. Você me colocou numa situação que vai ter que ir lá depois. Não, mas Paulo, isso é de menos. Ministério Público. Isso é menor. Vai ouvir o senhor, inclusive, sobre isso. Isso é menor, né, Paulo? O que as autoridades precisam prestar atenção é na essência do recado. Qual foi a essência do recado que o deputado Wilson Santos deixou e que quase ninguém observou? Há o crescimento gigantesco, exponencial de um Estado paralelo. E o que é que o Estado vai fazer para isso? A política de segurança no Estado precisa ser acoplada as operações que a gente está vendo nos jornais de toda semana de prisão, etc. e tal, não é suficiente. Não, isso é pontual, isso tem que ser feito também, mas isso é pontual. É preciso lançar um grande programa onde o Estado reocupe esses espaços, enfrente esse Estado paralelo de forma inteligente. Eu te dou um exemplo aqui. Dia da Criança. Hoje o Estado paralelo é que banca tudo. Natal, Ano Novo, uma senhora ali, pobrezinha, teve um bebê, não tem enxoval, eles vão lá dar um enxoval. Uma família carente, eles mantêm todo mês com a cesta básica. Quer dizer, o Estado desapareceu dessa periferia. Há um vácuo e formou-se um Estado paralelo que vem conquistando inclusive Quais regiões dominadas aqui em Cuiabá? 100% de Cuiabá. Não tem um bairro, não tem... Nada. Todo bairro hoje tem um Estado paralelo comandando. 100%. As avenidas comerciais, a maioria dos comerciantes já pagam uma taxa de zelo, uma taxa de segurança. Então, quer dizer, eu fiz uma fala extremamente profunda, preocupante, e só observaram a ponta do iceberg. Deputado, uma questão de tempo, 7h54. Na próxima a gente fala sobre comandos. Obrigado. Paulo, obrigado. O espaço privilegiado. Vocês estão no novo território aqui no Jardim Guanabara, muito bem localizado aqui. Eu estou sempre à disposição. Convidou, a gente vem, pode ser qualquer hora. E eu repito, eu sou da base do governo Mauro Mendes. Sou da base. Agora, diverge em alguns pontos. Votei com o governo para a redução do número de secretarias. Votei para a ampliação da taxação do FETAB. Votei na reforma previdenciária, assuntos impopulares, doídos, votei com o governo, estive junto. Nesta eleição, votei no Mauro, pedi voto para ele, a minha base, o meu material impresso, todo trabalhei com ele. Agora eu tenho o direito de divergir em alguns pontos. Na política de pesca, eu tenho o direito. Nunca fui chamado para dialogar com o governo sobre esse tema, traria boas sugestões, traria um conjunto de cientistas e pesquisadores, que eu tenho certeza mostraria o caminho correto, tá? O caminho correto. Agora, não dá para aprovar um projeto que, no fundo, não tem estudo técnico nenhum, que fere uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que não tem aval do CEPESCA e que extermina com a categoria do pescador profissional e proíbe ao pescador amador de comer o seu peixinho dentro dos limites que a lei estabelece. E o senhor não está aumentando nada. Geralmente o pescador aumenta o tamanho do peixe, você não está aumentando nada. Não, eu não sou pescador. Muito bem. Defendo os pescadores, mas não sei pescar. Obrigado, Vinícius.
Obrigado, Paulo. Obrigado, deputado. E aí vamos torcer para que se resolva no âmbito legislativo, porque senão sinto o cheiro de judicialização, né, se passar o projeto de lei como está, até porque é competência federal também, o Ministério Público Federal vai entrar nisso aí, com certeza, né? E que se pense numa alternativa econômica para os pescadores. Quem quiser virar um pequeno piscicultor, um pequeno proprietário, né, é preciso ter uma linha de crédito para eles, né, e assentamento, né, reforma agrária, né? Assim que se faz política social, né, deputado? Você está certo, Vinícius. Essa alternativa. Só o governo poderia ter feito isso. Pois é. Feito um projeto piloto aqui em Santo Antônio, Tá em em tempo. Barão. Mostrar que dava certo. Não primeiro proibir para depois mostrar. Está em tempo. Tomara caminho para isso, né? E você falou também, eu acho que haverá assim a judicialização do Ministério Público Federal, porque o projeto ele é viciado, o projeto ele tem profundos equívocos e agressões a legislações federais e estadual. Sim.